Integrantes da igreja cristã não são meros comungantes, mas são membros do corpo local, a igreja de nosso Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo número 3, verso 15. Para que, se eu tardar, fique ciente como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e da verdade. 1 Timóteo 3,15. A igreja local e os seus membros. Este assunto, nele temos que entender o que é uma igreja, o que é a igreja. As distinções que existem entre a igreja universal. Quando digo universal, não estou falando da igreja do Edir Macedo, estou falando da igreja, o corpo de Cristo, o qual ele é o cabeça. A palavra universal usada para a igreja é a palavra católica, universal, que refere-se ao corpo de Cristo, o qual ele é o cabeça, também o fundamento e o sustentador. Usaremos então a palavra igreja geral, distinguindo entre igreja e templo, enfatizando a missão da igreja e o seu real papel na sociedade. Gente, a igreja tem um importante papel na sociedade, que é necessário que a gente destaque a unidade da igreja local, bem como a igreja Corpo de Cristo, e também até sobre a evasão de membros, migração para outras igrejas, e às vezes aleatoriamente, e às vezes irresponsavelmente. Sinto-me à vontade a falar de um assunto tal como este dentro das Escrituras, conforme 1 Coríntios 14:40, quando diz que tudo na igreja deve ser feito com decência e ordem, referindo-se à igreja do Deus vivo, da qual ele é coluna e baluarte da verdade, a verdade da palavra de Deus, a verdade eterna, referente exatamente a igreja. Nós queremos enfatizar, sobretudo hoje, a importância de ser membro da igreja local. E por que é que uma pessoa deve ser membro da igreja? Existem os que são membros e existem os que são meramente congregados na igreja. Mas o certo é que, para a igreja, todos devem ser membros e ainda ativos, atuantes, tendo função dentro de um todos, integrados para glorificar a Deus com a sua parte física, mental, intelectual, emocional, o todo envolvido no serviço a Deus. Por que ser membro da igreja local? Primeiro, é porque ela é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Não é minha nem sua, não é de ninguém mais, senão de Deus, a igreja do Deus vivo. Então, se não me encaixo nesse contexto, estaria entrando em choque com o plano de Deus, e quando isso acontece, estaria pretendendo estabelecer o meu próprio. Qualquer pessoa que não se encaixar no plano de Deus, da igreja do Deus vivo, está tentando estabelecer o seu próprio reino na terra. Quando se fala igreja do Deus vivo, lembra Apocalipse 1,18, quando Jesus disse que ele esteve morto e reviveu, ressuscitou, está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. É ele quem edifica a sua própria igreja, conforme declarado em Mateus 16:18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja é do Deus vivo, é de Deus por ter sido comprada com o próprio sangue de Jesus Cristo. Atos 20:28, apacentai o rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Atos 20:28. Sendo a igreja um projeto de Deus, eu não posso propor mudanças, nem agir do meu próprio modo, falando exatamente, ferindo os princípios eternos estabelecidos na sua palavra. Não podemos entrar pela janela, nem pela porta do fundo, no que se refere, coisa séria, à igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Jesus disse: todo aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas é ladrão e salteador. Aquele que entra pela porta, pastor das ovelhas. Gente, quão importante é a ética, a responsabilidade, agir com seriedade na igreja de Deus,
fazendo as coisas da maneira certa, conforme a palavra santa estabeleceu. É coisa maravilhosa, a igreja de Deus, algo mais importante, é aquilo mais importante que existe em toda a face da terra, hoje, é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Eis a razão pela qual o inimigo de nossas almas, Satanás, tenta bagunçar com as coisas espirituais, com o evangelho, com a igreja santa. No Velho Testamento, Israel era considerada a menina dos olhos de Deus. Não é de admirar que a igreja o seja em nossa dispensação, por sermos povo, propriedade exclusiva dele. É alvo de preocupação, sim, do inimigo de nossas almas. Em Romanos capítulo número 6, nós devemos nos tornar membros da igreja local por causa do ato batismal. E exatamente a forma de introduzir o crente na igreja local é primeiramente pelo ato batismal. Romanos 6, 3 e 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então aqui nós temos razão para dizer que no batismo nós testemunhamos publicamente que cremos que Jesus Cristo morreu, foi sepultado e que ressuscitou vencendo a morte ao terceiro dia. Por isso, para ser salvo tem que crer na ressurreição, conforme diz Paulo em Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O batismo simboliza a morte do crente com Cristo, morte para o pecado, o seu sepultamento com Cristo e a sua ressurreição com Cristo para uma nova vida. Agora, fazemos parte de uma nova família, temos uma nova vida, verso 4. Temos agora essa nova vida em Cristo, então somos membros de uma nova família que é a de Deus, sendo parte do povo de Deus. Agora, nesta dispensação, a igreja local que representa esse todo. Por que então ser membro da igreja local? Mais uma razão é por causa de que a mesma palavra, é por ser a mesma palavra que fala da igreja local e igreja geral, ela fala da salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Note, as igrejas na Ásia para as quais Jesus Cristo escreveu cartas para todas elas, a igreja de Corinto, a igreja de Roma, Tessalônica e assim vai, nós encontramos então que a mesma palavra usada para a salvação do pecador fala também da igreja local. Ou aceitamos a palavra completa ou estaremos deturpando as escrituras. O problema é que muitas pessoas associam logo igreja com um mero templo. O templo não é a igreja e a igreja não é o templo. O que é a igreja? Ela está dividida em duas categorias, a igreja universal e a igreja local. A igreja geral é a igreja a qual teve início no dia de Pentecostes, irá até o dia do arrebatamento, quando pela primeira vez todos os crentes estarão reunidos com Cristo para sempre em sua presença. Aqui refere-se ao corpo de Cristo, o qual ele é o cabeça, a base e o sustentador. Esta igreja geral é representada pelas igrejas locais em toda a face da terra. A igreja local é um grupo de pessoas salvas por Jesus Cristo, batizadas biblicamente, tendo ele como cabeça, e que se reúne para adoração, comunhão, evangelização, edificação, e ela então executa as santas ordenanças de nosso Senhor Jesus, ou seja, o batismo e a ceia. A igreja não é o templo não é a igreja, um pode pelo menos conter o outro, mas há uma clara distinção sobre o templo e a igreja. Por que ser membro da igreja local? Por causa também do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o ato pelo qual nos tornamos membros do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja. O batismo nas águas nos torna membro da igreja local. O batismo com o Espírito Santo nos tornou membros do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um apêndice adicional
que trata sobre o batismo com o Espírito Santo, mostrando o que é e com provas bíblicas de que todo verdadeiro crente, ele é batizado com o Espírito Santo de Deus e por isso deve viver no controle e na dependência dele. Então, por que ser membro da igreja local? É também por ser ela comparada a um corpo. A igreja é um corpo. Efésios 5:30, porque somos membros do seu corpo. Colossenses 1:18, ele é a cabeça do corpo da igreja. Então Jesus Cristo é o nosso cabeça. Meus prezados ouvintes, um membro para continuar vivo e útil, ele tem que estar ligado ao corpo. Um pé não anda só, a língua não fala sem a boca. E assim os demais membros todos dependem uns dos outros. 1 Coríntios 12:25, para que não haja divisão no corpo, mas que haja mútua cooperação dos membros em favor uns dos outros. 1 Coríntios 12, verso 25. É assim que a igreja cresce. Efésios 4:16 disse, seguindo a verdade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de cada junta, cresce, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então a igreja é um corpo. Um membro fora da igreja local é como um membro fora do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Sexta razão por que ser membro da igreja local é por ela ser comparada não somente a um corpo, mas também comparada a um edifício. Efésios capítulo número 2, versos 20 a 22, se lê esta porção da seguinte forma: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2, versos 20 a 22, temos lido. Um edifício tem um fundamento, as igrejas locais têm um fundamento, Cristo, e Paulo disse, ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. O edifício que cresce para santuário dedicado ao Senhor é o que está bem ajustado, Efésios 2:21. Pedro também fala sobre a matéria e diz também, vós com pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, sacerdócio real, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 2:5. O crente que não é membro da igreja local, não é integrado na igreja local, é como uma pedra solta desse edifício. E se todos os crentes tiveram uma mentalidade de não se associar à igreja, não ser membro da igreja, então não haveria edifício. Se não houver membro do corpo, não haverá corpo. Se não haverá pedra no edifício, não haverá edifício. E se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Salmo 11, verso de número 3. Sétima razão por que ser membro da igreja local é por causa da analogia que é feita do casamento e a igreja. Entre Jesus Cristo e a igreja, o casamento e do esposo e a esposa, Cristo e a igreja. Efésios 5, 22 a 33, e no verso 32 reitera que grande é este mistério. Entretanto, refiro-me a Cristo e a igreja. Cristo e a igreja, ao qual o casamento representa. Vejamos, um apêndice adicional que eu usei para um casamento ultimamente, aqui até o nome dos noivos, mas só mostrando que é uma analogia muito clara entre Jesus Cristo, a igreja, esposo e esposa. Em Efésios 5, várias vezes fala sobre o marido e a mulher, e Jesus Cristo e a igreja, uma bonita analogia. E se a pessoa leva isso a sério, conforme deve levar, porque é a palavra de Deus,
não pode então ignorar ou desprezar a questão de se unir à igreja local, que é tão nobre, representada aqui como um grande mistério, comparado a um casamento de marido e mulher. Então, essa analogia é muito importante. Oitava razão por que ser membro da igreja local é por causa da unidade da igreja. Esse foi o importante assunto de nosso Senhor Jesus Cristo na oração sacerdotal em João 17. Você pode acompanhar comigo o que reitera aí o verso número 11. Para que eles sejam um, assim como nós o somos. João 17, 11. João 17, verso 21, diz: para que eles sejam um com o Pai, o Filho e os discípulos. E disse mais, porque desta forma o mundo iria conhecer que Jesus é o enviado de Deus. Então, a unidade da igreja representa exatamente o que há de importante de unidade entre o Pai e o Filho, entre a Trindade, a ter unidade, para que sejam um como nós o somos, verso 22, verso 23 de João 17, para que sejam aperfeiçoados na unidade, era a oração de Jesus, e o mundo conhecerá desta forma o Pai e o Filho. Nós não estamos aqui com isso defendendo ecumenismo, somos terminantemente contra o ecumenismo, que é a junção de todas as religiões, independentemente do que elas creem, em roda de um falso amor. Mas isso não é o que ensina Jesus. Ele deixa bem claro que só há unidade em cima da verdade, nele como no Pai e no Filho. O pastor Gerson Rocha dá a declaração dos seus estudos: ou somos um em Cristo, ou não há cristianismo. Sim, é importante então a unidade da igreja local. João capítulo 13, verso número 35, Jesus diz que o amor é a forma dos discípulos de Jesus Cristo serem conhecidos. O crente que não concorda em ser membro da igreja local está contra o plano de Deus e dizendo que tem outro projeto melhor. Isso é muito perigoso. Prezado ouvinte, prezado amigo, eu pergunto agora: pode haver essa unidade se a pessoa discorda da igreja, discorda da doutrina e da prática da igreja, e por isso não quer ser um membro, não considera a igreja local, que é um projeto de Deus? Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Lucas 11, 23. No livro de Judas, o que defendeu a fé cristã, não é Judas Iscariote, o livro de Judas, ele disse em verso 3 do capítulo único do seu livro, que devemos batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Os santos são a igreja local, que representa a igreja geral, a igreja que é coluna e baluarte da verdade, 1 Timóteo 3,15. Jesus também disse que um reino e uma casa divididos não podem subsistir. Está claro em Mateus 12, verso 25. Essa tática é uma grande arma do inimigo, hoje, tentando destruir o evangelho de nosso Senhor Jesus. Um exemplo disso é que não faz muito tempo que eu vi uma entrevista na Globo com o Jô Soares, entrevistando um cardeal lá de São Paulo. E o cardeal, teve, claro, como o Jô Soares sempre faz, mas uma coisa importante eu observei. Eu sabia que daquela entrevista, eu quis ouvir aquela entrevista. Fiquei aguardando para ver o que ia sair. E o Jô Soares perguntou o seguinte: o crescimento dos evangélicos no Brasil não é uma preocupação para vocês? E ele, gentilmente, educadamente, com muita propriedade, ele fez uma resposta muito objetiva dentro da sua prática ali. Ele disse: olha, o Censo 2000 constatou um alto crescimento no público neopentecostal. Ele usou essa palavra para todo o público evangélico. Certamente o Censo 2010 não será a mesma coisa, porque o que há de crescimento hoje nessa ala
evangélica se dá por migração. Isso ele estava dizendo, em suas palavras, por migração, que há um fracionamento entre muitas igrejas, dividindo-se, subdividindo-se. Então, usando que está acontecendo, é isso. O crescimento é interno, então, de migração de uma igreja para outra. Isso é verdade, é verdade. Começa uma igreja hoje, amanhã já está cheia de membros. Está preocupado em tirar as almas da perdição, do caminho do mal, da droga, da cachaça, do caminho do inferno? Não, está tirando membros de outras igrejas. Isso é perigoso, isso é comprometedor, porque nós temos uma responsabilidade santa e grande diante de Deus, que é cumprir a meta de conquistar almas para o reino de Deus. E Paulo disse que devemos estar juntos num só espírito, como numa só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E o inimigo sabe que ele pode minar muito a força do cristianismo se ele fraciona e coloca certas divisões. Portanto, nós somos terminantemente contra esse tipo de divisão. A Bíblia ordena uma posição radical contra a divisão na igreja. Eu defendo exatamente a unidade da igreja local, luto por ela, prego, ensino, Elias bem claro e alto tom, onde quer esteja. Romanos 16, 17. Está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisão e escândalo em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles. A Bíblia é muito taxativa, clara, que nós não podemos compactuar com divisão, facção, partidarismo, porque foi isso que levou a muito sofrimento na igreja de Corinto, a carnal igreja de Corinto. Por isso Paulo escreve severamente, corrigindo em muitas áreas nessa parte de divisão. Nona razão por que ser membro da igreja local é porque ela representa a igreja geral, que tem um rol. Hebreus capítulo 12, verso número 23, fala da universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolado no céu. A igreja local também tem um rol, e é desejo de Deus que o pastor conte as suas ovelhas. Mateus 18, 10 a 14, fala da ovelha perdida. 99 ficou no redil, e o pastor foi atrás de uma que se extraviou. Para ele ir atrás de uma que faltou, ele tinha que contar as suas ovelhas. Entre 100 faltou uma. Deus diz que um dia irá dar pastor que conte as suas ovelhas. Jeremias 33, 13. Ele disse que haverá quem conte as suas ovelhas. Jesus agradece ao Pai por só ter perdido um que nunca foi salvo, que foi Judas, o filho da perdição. João 17, 11. Em Atos 2, 41, veja o rol, cresce para quase 3.000 pessoas. Em Atos 4, 4, o número dos salvos sobe um rol de quase 5.000 pessoas. E aí, só você ficará fora desse rol? Da membresia da igreja local? Por que ser membro da igreja local? Porque é na igreja, através da mesma, que o crente deve servir e desenvolver seus dons e talentos. 1 Coríntios 12, 28, dá uma lista dos dons espirituais e diz que Deus estabeleceu na igreja. Note como é importante que os dons de serviço estão ligados à igreja. E aqui no caso a igreja local, que é o todo, Efésios 4, 11 a 16, fala que Deus dá dons à igreja, pessoas dotadas à igreja, pastores, profetas, apóstolos, mestres, para o serviço da igreja, para o equipamento dos santos, o desempenho do serviço e edificação do corpo de nosso Senhor Jesus. O crente pode servir de várias formas na igreja local, evangelizando, orando, cantando, visitando, distribuindo literatura, e exortando outro irmão, participando das programações dentro e fora da igreja, reunindo a comunhão para ser. Gente, tem um espaço, um grande pedaço no qual o crente pode se envolver na igreja local, e quem não se integra está perdendo. Integração é ter função dentro de um todo. Última razão dada aqui no nosso estudo, porque ser membro da igreja local, é porque a Bíblia ordena o congregar-se e viver em harmonia. Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar como é o costume de alguns.
1 Tessalonicenses 5,14, viver em harmonia, considerando o máximo uns aos outros, especialmente aqueles que vos presidem. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Provérbio 18:1. Como evitar a evasão em muitas igrejas e migração de membros entre elas e até pastores por motivo de facção, divisão, rebeldia e obstinação? Aí temos que apelar para a ética bíblica, para o respeito mútuo à igreja local, a boa ordem e a decência. Isso levará um crente a, quando sair da sua igreja para uma outra igreja, proceder corretamente no processo de transferência, como é comum às nossas igrejas batistas co-irmãs, a fim de não trazer embaraço ou escândalo para a igreja de origem, nem para a igreja de chegada, mas que haja boa ordem e a decência entrando pela porta da igreja de Deus. Do contrário, é muito perigoso. Isso é uma questão também de vida cristã, porque se a pessoa está com a sua vida correta diante de Deus, vai estar também corretamente com os irmãos da sua igreja local, sem criar obstáculo. Nós não abrimos mão mesmo disso e aconselhamos as demais igrejas a procederem da mesma forma em cima da palavra, assim de não ser causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. 1 Coríntios 10:32 e 1 Timóteo 3:15. Se Jesus Cristo deu tanto valor à igreja ao ponto de dar sua vida por ela, entregar-se por ela, e ele mesmo edificando a sua igreja, não é justo que um crente tome uma atitude antagônica acerca da mesma, não querendo se unir ou desconsiderando a igreja local como um compromisso mútuo diante de Deus e da comunidade cristã. Isso seria injustiça, e toda injustiça é pecado. 1 João 5,17, Tiago 2,2, falar de tal maneira procedei como os que devem ser julgados pela lei da liberdade. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua atenção.